Tá Você bom, sabe Will? que você está o primeiro professor a trabalhar esse tema com o grupo do CEPIB, certo? Opa, que honra, que Nós não honra. tivemos ninguém trabalhando, porque o meu convidado era o presidente da Associação Pernambucana de Psicanálise, foi secretário do Eduardo Campos, em Pernambuco, Recife, mas infelizmente ele faleceu há pouco tempo atrás, né? Eu digo, não. Poxa, vida. Ele para mim, ele foi um cara que lecionou muito na USP aqui em São Paulo, né? Ele vinha de lá dar curso de hipnose aqui em São Paulo, né? Doutor Reginaldo Rufino, né? Mas teremos o prazer aí de ter a sua companhia hoje, né? Opa, o prazer é todo meu. E hoje já temos aí 8, né? Como uma boa parte dos nossos alunos, eles sempre assistem depois, sempre estão trabalhando. Agora mesmo tem 5 que ligaram para mim que vão assistir depois, né? Tá? Ah, legal, joia. Mas eu quero ser pontual, né? Bem pontual com isso. E pediria a você, viu, Saulo, que você se apresentasse um pouco. Sei que você é economista, você se pós-graduou, você se formou no CEPIB, então fala um pouquinho sobre você, sua vida acadêmica. Joia. Então, a minha jornada principal iniciou, como o doutor Jabs já falou, nas ciências econômicas. E as ciências econômicas, na verdade, veio para mim de escassez de casa mesmo, né? De uma família muito humilde, onde meu pai tinha muitos problemas financeiros. E tinha uma frase que meu pai falava que me incomodava. Meu pai falava o seguinte: nós não conseguimos fazer as coisas porque nós não temos dinheiro. E eu, naquela minha humildade, naquela visão pequena, né, eu comecei a implicar com isso. Falei, não, mas tem gente que faz as coisas sem ter dinheiro. Então, eu quero aprender o que que é esse tal do dinheiro, né? O que que é saber sobre dinheiro. E foi aí que veio a curiosidade, né, nos cartazes já no ensino médio e tal, de fazer economia. Isso me levou para a economia. Mas quando eu cheguei no curso de economia, eu confesso que a minha visão, assim, tipo, vi quanto que eu estava fora. Fora que eu digo assim, o quanto que o nosso ensino é deficitário, para quando nós entramos numa universidade, a gente se depara com pessoas que têm influências diferentes. E a gente vai falar um pouco sobre isso na hipnose, sobre crenças, a formação das crenças, e isso foi um choque da realidade para mim. Onde eu comecei a estudar muito a fundo isso, mas lá para o final da faculdade de economia, o que me chamou a atenção, na verdade, foi a teoria do comportamento do consumidor. E essa matéria fez eu ir um pouco para o marketing e um pouco para a questão de estratégia, porque eu queria entender como que a mente humana funcionava, como que era possível o marketing e essas estratégias de mercado na economia influenciar esse poder de compra das pessoas e disseminar de uma certa maneira o consumismo, né? Foi aí que eu entrei numa jornada, numa busca de autoconhecimento para entender a mente humana. E, na minha visão, eu teria que estudar psicologia. Mas na minha jornada, eu não vi que eu ia precisar de muitos anos e tal, eu ia deixar minha filha, que era pequenininha, então eu ingressei no MBA. Nesse MBA de Gestão Estratégica de Pessoas, lá tinha matéria sobre coaching. E foi então que eu fui aprofundar sobre coaching. Na visão do coaching, eu me deparei com a programação neurolinguística. E da programação neurolinguística eu vi que, poxa, tem muita coisa por trás. Foi aí que me levou para a hipnose. Então eu comecei a sair do mercado automóvel, que eu fui consultor de venda por muito tempo, e eu comecei a estudar mais sobre a hipnose. Até que eu fiz a terapia com hipnose, assim, minha vida mudou de uma hora para outra, assim, em poucas sessões. Fui fazer as formações mais profundas e as pessoas começaram a me procurar. As pessoas já me procuravam antes para conversar, para fazer consultoria e tal. E aí, na verdade, foram as pessoas que me encaminharam. Quando eu vim para Guaratuba, que por coincidência conheci o Dr. Jabs aqui, que me propôs essa oportunidade maravilhosa, que eu agradeço ao doutor, então eu já vim para cá com uma visão assim, eu quero ser terapeuta, eu não quero mais trabalhar, né, no corporativo e tal. E aí que eu comecei aqui, mas vender um produto que é uma terapia com hipnose, onde existem vários mitos, né?
medos, talvez curiosidade, desinformação ou informação demais, né? E numa cidade pequena, que o Dr. Jabes residiu aqui, sabe bem, apesar de ser uma cidade do litoral, eu digo que é uma cidade do interior. É uma cidade do interior com praia, né? Então, eu iniciei nessa jornada com uma dificuldade de mostrar meu trabalho, mas é uma coisa assim que se eu puder passar para vocês 10% da paixão que eu tenho pela hipnose, e se eu conseguir diminuir 10% o receio e dúvidas de vocês, eu garanto que já vai mudar a vida de vocês, porque assim, é algo incrível, é algo que todo mundo deve conhecer. Isso, na minha opinião, deve ser ensinado, sabe, nas bases de qualquer curso, porque ela realmente transforma. E aí, dentre isso, fazem 3 anos que eu estou em Guaratuba. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu estou à frente de 4 empresas, trabalhando como terapeuta e consultor. O Dr. Jabes deve conhecer a Inviolável, a Evo, os hotéis Vila Real e agora a Brotipão. Então, nós estamos falando aí de em torno de mais de 200 pessoas que eu estou à frente no processo de terapia, desde as lideranças até as pessoas de base, cada terapia com psicanálise e hipnose hoje, desenvolvendo, né, as empresas, desenvolvendo a mente. Como eu sempre falo para cada funcionário, na verdade, você não tem que ser 100% trabalho, né? Você tem que tender ao equilíbrio, e isso vai te dar mais êxito no teu trabalho. E é nessa jornada que nós estamos nesse momento para chegar até aqui. Hoje eu tenho meu instituto, né, o Instituto Saulo de Paula, onde eu faço formações de hipnose, também de PNL e coaching. Alguns vídeos que eu compartilhei com vocês aí faz parte dos treinamentos que eu tenho feito, né? Em breve até já estendo um convite aí, doutor Jabs, conversamos um pouco sobre isso, mas seria interessante nós fazermos um encontro entre psicanálise e hipnose aqui em Guaratuba, tá? Eu me proponho a organizar, estruturar tudo, acho que é bastante interessante, porque uma coisa é nós falarmos aqui na teoria, outra coisa é vocês participar na prática, acho que é bastante interessante, vocês vão gostar muito, tá? Isso, doutor Jabs. Viu, Saulo? Essa caminhada que você tem dado aí no seu trajeto de vida, quando eu conversei com você, você está na mesma clínica que eu trabalhava, minha sala era mais no fundo, a sua era mais na frente, né? Isso. E quando eu conversei com você, eu percebi logo no contato que eu estava lidando com uma pessoa muito apaixonada pela saúde mental, né? E a proposta que eu te fiz de você fazer o acompanhamento psicanalítico, e você, graças a Deus, você terminou seu curso, né? Você é um psicanalista hoje, e tem outros cientistas aí que eu acho que você é um cientista da, da hipnose. Temos também na Dinamarca o doutor Nemias Tavares, né, também terminou conosco o curso dele. Hoje é uma pessoa que está fazendo um trabalho iluminado na Dinamarca, um trabalho excelente sobre corpo e mente, mente e corpo, trazendo a psicanálise para um campo muito importante hoje, lá no país da Dinamarca, né? E teremos o prazer, então, cara, de ouvir você aí. Você tem aí agora, são 50 minutos para você conversar, tá? Então, não marquei tempo nenhum, a partir de agora eu marquei. Então, tá aí o tempo, Joia. pode começar o seu bate-papo. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, doutor. Que daí Sim, nós vamos. barulho aqui, mas tá tudo bem. Isso. Então, nós vamos dar início aqui. E, na verdade, na aula de hoje, eu vou até. Vão abrir vários leques, tá? Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para me mandar pergunta, até o pessoal que assistir depois, porque, assim, é um assunto bem vasto e eu vou trazer as teorias junto, hipnose, PNL e coach, que, na minha visão, andam juntas, né? Junto com a linguagem da psicanálise. Então, sintam bem à vontade depois para compartilhar dúvidas e também para contribuir, né, com a aula. Eu fico muito feliz. Tá? Então, a nossa aula de hoje será uma introdução à hipnose clínica, né, para a nossa turma aí de psicanálise do Centro de Estudo de Psicanálise Integrativa Brasil e Estados Unidos, o CEPIB, né? Com muita honra que eu inicio essa aula, né? Eu vou até
gravar aqui também, doutor, porque daí depois eu utilizo no meu material. Deixa eu só... Então vamos lá, pessoal. Para nós começar, primeiro eu gosto sempre de fazer alguns acordos, tá? Porque eu acho que isso é bem relevante em toda a formação, né? Em toda a aula, tá? Então nós vamos trabalhar a lei da atemporalidade aqui. Eu já conversei com o doutor Jabes, ele falou que nós podemos ir até meia-noite, tá tranquilo, tá liberado, tá? Aí, a lei da cordialidade, tá? Se em algum momento eu estiver falando alguma coisa aqui e alguém tiver algum insight ou alguma dúvida muito específica ou uma contribuição, sinta-se à vontade, levanta a mãozinha aí e a gente vai trocando uma ideia, tá? Sem preconceito e sem julgamento, nós vamos mexer em alguns temas que eu chamo muito e eu falo principalmente nos cursos, né, que são chamados anti-rapport, anti-conexão. Então, em algum momento pode ser que nós esbarramos em política, religião ou alguma coisa relacionada aí ao particular de cada um. Então, eu só peço que nós ficamos sem julgamento nesse momento, apenas para que cada um reflita dentro do seu contexto, tá? Cada um adapte tudo isso que eu falar no seu contexto e apenas fique com a minha boa intenção, tá? Mesma coisa no Troque a Palavra, nós estamos falando com regiões diferentes do Brasil e do mundo, então pode ser que alguma coisa que eu fale, da maneira que eu interpreto, seja diferente para vocês e tá tudo bem, tá? A gratidão, é bom nós trabalhar isso a todo momento, né? Eu sou grato por esse momento de estar com vocês, de poder contribuir e falar um pouco sobre a minha paixão, né? E vamos viver esse momento agora, tá? Então, para nós iniciarmos essa teoria, é interessante nós pensarmos um pouquinho em alguns pressupostos do nosso cérebro, tá? Nós vamos ver aqui do lado esquerdo da tela, ó. O cérebro só opera no presente, respiração. Veja só, a todo momento nós só temos esse momento agora, esse momento presente. Então, essa é uma das chaves, um dos lemes da mente, por quê? Porque quando você presta atenção na tua respiração, não tem como você estar prestando atenção em outra coisa fora, você está olhando para você. Então, eu peço para vocês, para nós iniciarmos assim, fazendo só um pequeno exercício, uma respiração. Respirar profundo 3 vezes. Puxem esse ar pelo nariz e solta pela boca. Agora, na segunda vez, perceba se a tua respiração está mais no peito, se está mais no meio ou mais embaixo. E respira pelo nariz e solta. Agora, na terceira, respire bem lá embaixo, bem na barriga, aquela respiração profunda. E solta. Isso, muito bem. Olha só que interessante. Sempre na terapia, sempre que a gente consegue fazer com que o nosso cliente ele só preste atenção nesse momento, até na respiração, isso já ajuda você a quebrar um padrão, porque ele vem de alguma maneira lá de fora, com pensamentos, está agitado ou não, e quando você fala para ele olhar para dentro, a respiração é uma das maneiras de você acalmá-lo. O real é igual ao imaginário. Não há diferença. Essa é uma outra chave importantíssima de informação. Tudo que a nossa mente é capaz de imaginar, nós somos capazes de reproduzir no mundo físico. Mas veja só, até as nossas neuroses, aquilo que nós temos medo, as nossas crenças que nós estamos imaginando, nós nos colocamos num loop, às vezes negativo, e isso acaba se tornando o nosso dia a dia. Então, o que é imaginário, o que é imaginado é igual ao real. Grave essa informação também, que lá no final da aula vai fazer sentido. O cérebro produz o que visualiza, só enxerga a tua realidade. Veja só que interessante. Na PNL, a programação neurolinguística, uma das ferramentas muito utilizada é o mapa não é o território. Ou seja, o mapa é uma representação do mundo, mas não quer dizer que ele é o mundo. É uma representação do teu país, do teu estado, mas não é o estado. Quando você entra naquela região, você vê que tem coisas que não estavam no mapa. Ou seja, eu tenho um mapa de mundo, você tem outro mapa de mundo. Então, aquilo que cabe a mim, aquilo que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. A nossa capacidade como terapeuta, na verdade, ela é 80% a nossa capacidade
de criar essa empatia, essa conexão e enxergar o mundo da outra pessoa com os olhos da outra pessoa e não com os nossos. Veja que interessante, eu vou dar um exemplo bem. Um exemplo até que vai ficar gravado na cabeça de vocês, vocês não vão conseguir esquecer. Olha só. Eu tenho um amigão meu, eu conheci há uns 7 anos atrás, mais ou menos, e ele sofre de hepatite. E ele acabou perdendo a visão há uns 4 anos atrás, por causa da doença. E quando ele perdeu a visão, ele entrou em processo depressivo, teve todo o trabalho, mas ele é um cara tão para cima, é um cara tão feliz, que para vocês terem uma ideia, o apelido dele é Bacana. E recentemente eu estive lá na minha cidade, em Guarapava, visitando ele lá, e ele estava me contando a história. Então agora ele faz parte de um projeto, e nesse projeto ele está junto com pessoas deficientes visuais, algumas que já nasceram com a deficiência, outros que adquiriram depois de certa idade, e ele acabou ficando sem visão depois dos 40 e poucos anos. E veja só, aí ele me contando, Saulo, então chegou para mim um colega meu lá, um rapaz de 20 anos, que ele é cego de nascença. E aí eu ajudo ele em algumas coisas. E ele me fez a seguinte pergunta. Veja só a pergunta que o rapaz fez para ele. Bacana, mas eu gostaria muito de saber qual que é a diferença entre uma mulher loira e uma mulher morena. Veja só. Aí eu fiquei intrigado, né? Imagine uma pessoa que é deficiente visual e ela não tem relação, ela não tem noção nenhuma do mundo que nós temos, porque esse é o nosso mundo, nós vemos, e ela pede para você dar um exemplo dessa. Como que você faria? O que que você falaria para uma pessoa dessa? E veja o exemplo que o meu amigo bacana criou. Ele chegou para ele, veja a capacidade de empatia, que é você conseguir se colocar no mundo da pessoa e dar um exemplo, dar uma solução para ele. Ele falou o seguinte, falou, olha só, você já comeu carne de frango? Ele falou, sim, já comi. Ele falou, você já comeu bife e a carne de gado? Ele falou, sim, eu já comi. Então imagine que a mulher loira é igual carne de frango e a mulher morena é igual uma carne de gado. Veja só, a capacidade que ele teve de entrar no mundo dessa pessoa, entender que ele não tinha referência visual, mas ele tinha outras referências que ele pode trabalhar. A nossa capacidade está muito, em 80%, de nós entrarmos no mundo do nosso cliente, de nós enxergarmos a dor dele, indiferente de como ele vem, mas na visão dele, não na nossa. Para isso, eu preciso treinar todos os dias a minha capacidade de deixar de lado o meu mapa, deixar de lado o meu achismo, aquilo que eu acredito que é verdade, para eu poder entrar no mundo dele e entender como que eu vou poder ajudar ele a ressignificar isso. Porque é só assim, é só com exemplo, através do que ele entende, que eu vou conseguir que ele tenha a resposta que ele precisa. Veja só. E aqui do lado direito do nosso slide, nós temos algumas outras questões, ó. 3 funções principais do cérebro: excluir aquilo que eu já vi e não preciso agora. Olha só. Então, quando você está, o teu olho, ele vai focar em algo. Quando você foca em algo que está na tua frente, automaticamente você já exclui todo o resto. E você fica preocupado com aquela situação. Você sabe de milhares de situações, mas as outras ficam de fora. É automático, você precisa selecionar. Ele tende a distorcer para que combine com a tua realidade, ou seja, eu sempre vou enxergar as coisas não como as pessoas são, mas como eu sou, inclusive até o meu paciente. Novamente, eu tenho que cuidar. E ele tende a generalizar, ele processa a informação por bloco. Então, o teu paciente vai chegar para você assim: ninguém está comprando, todo mundo está em crise, nossa, todo mundo está doente, todo mundo vai morrer jovem. Ele sempre vai chegar assim com generalizações, porque ele está naquele looping e cabe a você conseguir tirar ele disso. Então, esses são algumas bases para a nossa aula de hoje. Mas agora eu quero discorrer com os senhores um pouquinho e um breve resumo, porque nós não vamos conseguir entrar em tudo, tá? Então, por que que eu hoje, como economista, uma mente bem racional,
após fazer vários estudos estatísticos, eu preferi ir pelo rumo da hipnose. E aqui eu vou explicar um pouco sobre a história dela. Olha só. Lá em 1500 antes de Cristo, já existem relatos dos templos do sono, lá no Egito, onde eles utilizavam um som ambiente, né? Utilizavam repouso, utilizavam mistura de ervas medicinais, tudo isso junto gerava uma capacidade de sugestão para os pacientes. Eles ficavam em média 3 dias repousando e eles saravam de suas enfermidades. Isso já era um processo de hipnose. Daqui a pouco eu vou falar algumas deduções sobre hipnose. Então, aqui nós falamos sobre a capacidade da sugestão, tendo o som, tendo o sinestésico, que é o repouso, tendo as ervas medicinais e as pessoas que acolhiam esses enfermos. Mas passando o tempo, vocês vão perceber que a hipnose ela acaba sendo percebida em cada época por pessoas diferentes. E nós chegamos a Franz Anton Mesmer. Nós estamos falando da Alemanha, e inclusive Mesmer, que fala sobre o mesmerismo, que é o passe, que hoje nós temos também das pessoas de grande influência na história que o Mesmer e os estudos de Mesmer influenciou foi Allan Kardec. Então, aqui nós estamos falando de uma hipnose, não no conceito que nós falamos de indução específica, daquele dorme, da indução Dave Elman, que nós vamos falar um pouquinho mais. Aqui nós estamos falando ainda de uma época onde Mesmer estudou o que ele chamava de magnetismo animal, que ele entendia que as pessoas tinham esse campo de vibração, tanto é que é muito utilizado de esfregar as mãos e estar por trás da pessoa e começar a fazer esses passes, esses movimentos, e a pessoa começa a ir para frente e para trás, que o corpo sente o campo de vibração. Então, eu estudava muito essa ciência, não era a hipnose como nós temos hoje. Tanto é que hoje é estudado mesmerismo numa aula e num curso fora, diferente do curso da hipnose tradicional, tá? Mas aí nós estamos falando de 1734 a 1815, quando ele vive, né, e influenciou Allan Kardec. E aí a gente vai indo para frente um pouco, onde a gente começa a ver, deixa eu mudar a tela aqui, nós chegamos ali a James Braid. Esses nomes que eu coloquei para vocês aqui, apenas. Deixa eu só mudar aqui. Esses nomes são apenas alguns, tá? Eu não entrei em detalhes específicos nas ramificações deles, porque não vem ao caso, que senão a nossa aula ia ficar muito, muito distante. James Braid, ele era da Escócia, no Reino Unido, e James Braid que intitulou ali, cunhou o nome de hipnose, porque ele estudava o hipnos, deus grego do sono, e ele acreditava que a hipnose era sono. Só depois, mais tarde, foi perceber que não existia sono nenhum, as pessoas não dormem, mas aí o nome já tinha pego, por isso que hoje vocês entendem como hipnose. E aí, depois deste jovem, James Braid, aí nós estamos falando de 1795 a 1860, nós temos agora o James Isdale. Vocês viram um videozinho que eu passei para vocês, onde tem uma das formações que eu fiz, um congresso, tem eu lá fazendo hipnose, as pessoas ficaram com o braço assim, certo? Aquele estado é o estado chamado estado Isdale, que vem do médico cirurgião do Reino Unido, James Isdale. Esse estado ele utilizava com pacientes no manicômio, onde ele tratava esses pacientes que precisavam fazer cirurgia, e naquela época não tinha anestesia, então ele fazia através de indução hipnótica e levava ele a um estado tão profundo, um estado catártico, onde ele conseguia fazer cirurgias e as pessoas conseguiam controlar fluxo sanguíneo, batimento cardíaco e tinha uma recuperação muito mais rápida de infecções e tudo mais. Tanto é que até hoje nós utilizamos algumas dessas abordagens para preparar as pessoas para a cirurgia. Eu, inclusive, recentemente fiz isso com uma dos clientes que tem uma das empresas que trabalha comigo.
ela foi fazer com muito sucesso. Só para vocês terem uma ideia, ela tinha que tirar um dreno com 30 dias, ela tirou com 3, porque nós já tínhamos preparado toda a mente dela para a cirurgia. Num outro momento também a gente pode falar mais sobre isso, é bem profundo, tem muitas coisas para se entender de como que funciona. Depois de James Dale, nós temos o Jean-Martin Charcot, e aí nós começamos a chegar onde nos interessa, porque olha só quem que foi um dos alunos do Jean-Martin Charcot, o nosso querido Sigmund Freud. Mas veja só, nós estamos falando aqui de uma data, Charcot viveu de 1825 a 1893. Mas veja só, se nós compararmos essa data, se nós formos pesquisar a fundo quais que eram os eventos dessa data, os experimentos, as inovações, nós vamos perceber que o nível de informação era muito pequeno. Nós estamos falando aí da invenção da lâmpada, estamos falando aí ainda de coisas, nem tinha ainda inventado antibiótico, tantas outras coisas, né? É uma época que muita coisa estava sendo inovada e aprendida, uma época dos grandes pensadores também. Mas veja só, mesmo assim continuava limitado, não se tinha muitas informações, toda a informação era muito dispersa, em cada lugar do mundo tinha de uma maneira. Então, nesse momento, nesse contexto, foi onde Freud ganhou uma bolsa e foi participar lá no Hospital de Saint-Pétri, na França, com o Charcot. Mas aí ele acabou, naquela época, pelos recursos e pela maneira que ele estava estudando, ele viu que para ele não era fundamentado. E hoje nós, na hipnose, depois que eu vou mostrar aos outros médicos que também estudaram e aprimoraram a teoria, vocês vão entender que, ao fundo, infelizmente, Freud não tinha os recursos necessários para ele aprender direito àquela técnica, nem eles não sabiam muito ensinar, e ele acabou sendo, na verdade, um mau hipnólogo, porque alguns recursos básicos que precisa para ser um bom hipnólogo, ele não tinha naquele momento, e eles não sabiam como fazer. E foi aí que ele começou a trabalhar uma hipnose rasa, onde ela não trabalhava a causa, ou seja, por isso que os pacientes tinham a retornar, porque se não trabalha a causa, de alguma maneira o gatilho vai vir em outro sintoma, vai se representar e se manifestar em outra maneira, tá? E aí foi um dos casos que ele acabou abandonando, né? E aí ele seguiu, ainda bem, ele criou outra teoria, associação livre, que nós já sabemos, não vamos entrar nesses méritos aí, detalhes de Freud nesse momento. Mas é só para dar um contexto daquela época onde não tinha tanta informação como nós temos hoje. E aí dá um salto de Charcot, a hipnose tende a ficar um pouco no ostracismo, né? Logo após Freud, ela dá uma baixada, poucas pessoas estudam, e ainda existia muita hipnose de palco na época, mais de palco do que a clínica, né? Mas aí surge uma outra figura que é muito importante para o meio da hipnose, que é Dave Elman. Veja só, que até agora eu falei aqui de médicos, certo? Médicos, cirurgiões, pessoas que estavam no campo da medicina trabalhando com a hipnose. Mas nesse momento surge, em 1900 a 1967, Dave Elman, nos Estados Unidos. Dave Elman era um radialista. Mas por que ele está aqui no meio desses principais? Porque Dave Elman foi o responsável por aprimorar uma das induções da hipnose. Daqui a pouco mais eu vou falar para vocês a diferença, o que é indução, o que não é. E ele foi o que aprimorou uma indução e criou a indução que hoje nós chamamos e usamos no consultório de Dave Elman. Ele fez fracionamentos, ele fez uma otimização dessas induções, onde ela faz com que mais pessoas entrem em transe. Ou seja, como Freud escreveu no seu livro que, por ele não conseguir êxito em hipnotizar muitas pessoas, ele hipnotizava poucas, já em Dave Elman, todas as pessoas podem ser hipnotizadas, algumas mais profundas, algumas mais rasas, mas quanto mais fizer as sessões, mais ela vai entrar no transe. E ele trouxe isso. E veja só, o interessante de Elman, que é até importante contar, é que ele, na sua infância, aos 13 anos, ele tinha um pai terminal de câncer,
E certo dia, ele, brincando lá fora, ele estava muito afastado do pai, porque o pai vivia com dores crônicas. Foi então que um amigo do pai foi visitar ele. E demorou um pouco lá, 1 hora, 2 horas no quarto com o pai. Quando esse amigo saiu, automaticamente o pai chamou o David Alma para brincar. E aquilo, o David Alma ficou extasiado. Fazia muitos anos que ele não brincava com o pai e o pai não estava sentindo dor. E nisso ele foi conversar com a mãe, descobrir quem que era aquele cara que foi depois que ele saiu dali, o pai ficou melhor. E a mãe falou que era um amigo do pai dele que fazia hipnose de palco. E foi aí que começou a curiosidade dele, como que a hipnose conseguiu fazer com que o pai dele isolasse a dor e fosse brincar com ele novamente. E aí começou a jornada dele de criança para aprender, aprendeu muito bem, depois se distanciou, depois voltou para a hipnose. E aí ele criou e aprimorou essa indução que daqui a pouco mais eu vou falar para vocês sobre. E aí, nós estamos falando de 67, agora nós chegamos aqui em Milton Erickson. Milton Erickson também um médico, de 1901 a 1980. Milton Erickson talvez seja uma das figuras aí mais icônicas hoje da hipnose, na minha visão, porque ele traz para nós um conceito de hipnose conversacional, ou seja, fazer a hipnose sem hipnotizar realmente, apenas usando metáforas, apenas usando os meios da mente humana para fazer com que você evolua. Só para vocês terem uma ideia, muitos pacientes relatavam na época que em poucas conversas com ele deixavam de fumar, saíam da depressão, diminuíam a ansiedade e nem sabiam como, apenas iam conversar com aquele senhorzinho simpático que atendia e já no final da vida ele estava de cadeira de roda, muito debilitado e ele nem conseguia fazer muito tratamento e muito tempo tratando, mas ainda assim ele tinha êxito. Inclusive, foi através de Milton Erickson que John Gardner e Richard Bland modelaram a PNL. E é aí que nós passamos para cá. Olha só que interessante. Então, eu falei para vocês que a hipnose, na verdade, ela não foi criada. A hipnose, na verdade, ela é percebida em cada lugar do planeta, em cada momento, por gerações e por culturas diferentes da sua maneira. E aí ela vem sendo aprimorada. Já ao contrário, a PNL, ela foi modelada. Foi feito um processo de modelagem em cima de Milton Erickson. Isso já mais na década de 70. E aí é interessante e relevante trazer para vocês também o coaching, que o coaching é um modelo adaptado. Então, não existiria coaching sem hipnose e não existiria PNL sem hipnose. Dúvidas, questionamentos até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Posso, posso prosseguir? Então, beleza. tranquilo. Surgindo Para alguma mim está coisa, dê um tranquilo. grito. Agora, tem muita gente aí na sala, não sei como é que o pessoal está, mas estou bem concentrado aqui na sua aula. Então, beleza. Qualquer coisa, se surgir dúvida, algum adendo aí, me dê um grito, tá? Aqui eu Certo. fiz como eu falei, um breve resumo, tá? A história é muito grande, ali entre meio tem outros autores e talvez num outro momento a gente pode seguir um mais profundo, tá? Mas é importante para nós psicanalistas entender um pouco esse contexto e é importante se eu conseguir, como eu falei para vocês, vender a ideia para vocês que a psicanálise de vocês com a hipnose vai dar um rumo assim que vocês vão ter muito mais êxito com seus pacientes, tá? Mas agora, olha só, agora eu quero gerar uma pergunta aí para vocês. Eu coloquei três temazinhos aqui, ó, na tela: consciência, mente e cérebro. Eu quero um voluntário aí que tiver voluntário. Consciência. O que é a consciência para você? Alguém se arrisca a falar? Aí, lembra, não tem certo, não tem errado. Um de cada vez, não pode ser todo mundo. Talvez consciência seria o que eu domino, o que eu tenho controle em Cleide, relação olha às só, minhas isso, ações.
Isso também, Cleide, o que eu tenho domínio, o que eu tenho controle. Alguém concorda, discorda da Cleide? Tem mais alguma opinião? Olha só que interessante. Faço uma pergunta para vocês agora. Ó, vocês perguntando para vocês mesmos. Pergunta assim: o que eu estou pensando agora? Pergunta e analise a resposta. Você perguntando para você mesmo. Quando vocês perguntam, só vou ver no chat aqui, o que que tem aqui. Não tem nada. Perguntaram? Olha só, agora eu pergunto para vocês. Quem que fez a pergunta? Uma ótica interessante, né? Veja que interessante, uma dissociação bastante importante. Na verdade, você não é os teus pensamentos. Você não é o que você pensa de você. Na verdade, você não é nem o que você acha que os outros pensam de você. Você é só esse momento agora. Isso é consciência, isso é estar consciente, é estar no agora. Lembra que eu brinquei com vocês que a respiração faz com que o teu cliente diminua um pouco a ansiedade e ele fique mais tranquilo? Por quê? Porque quando ele chega no consultório, teoricamente você vai estar com uma temperatura amena, ele vai estar controlado, ele vai estar num ambiente seguro. Tipo, se ele prestar atenção na respiração, ele vai ver que não tem nenhum perigo naquele momento. E aí ele começa a se acalmar, ou seja, eu estou consciente só nesse momento agora. Cada minuto, cada segundo passou agora, passou, passou. Então, o nosso trabalho é trazer essa pessoa para agora e nós também estarmos no agora. Porque já pensou se está na frente do teu paciente começa a contar para você, você está pensando nas dívidas que você tem, está pensando no cachorro que você não deu a água, está pensando na chuva que você vai sair se molhar. Estar no agora é a chave. Você vai prestar atenção em micros movimentos dos teus clientes. Quando ele falar assim, não, eu gosto muito disso, e você vê que ele está chacoalhando a cabeça negativamente, é esses pequenos detalhezinhos que quando você está no agora você percebe. Então, consciência é diferente de cérebro e mente. Agora, nós vamos destrinchar um pouquinho mais o nosso amigo cérebro, certo? Então, nós sabemos que a consciência eu devo estar consciente, tá? Agora, cérebro, olha só. O nosso cérebro, ele está dentro do crânio, numa caixa preta. Na verdade, ele não ouve, não vê e não sente nada, a não ser através das sinais elétricos. E como que eu percebo esses sinais elétricos? Visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, toda a informação que chega para o meu cérebro, ele vai ser codificado através olha só, saindo do cérebro, meu sistema nervoso, através da coluna vertebral, distribuída para cada ramificação do meu corpo. Ou seja, quando eu falo de sinestesia, eu falo de quente, frio, sensações, toque no corpo todo. A pele, o maior órgão humano, está captando essas sensações. Aí também eu tenho o paladar, que é o gosto, e eu tenho o olfato, que são os cheiros. E também a visão e a audição. Tudo isso é transformado, por incrível que pareça, eu tenho neurônios nas extremidades também, que vão transformar tudo isso, passando pela coluna vertebral, chegando até o cérebro, criando uma conexão neural, dependendo do engajamento emocional. Vocês talvez já tenham assistido Matrix. Lá no Matrix tem uma cena muito interessante que o Neo fala para o Morpheus, Morpheus, isso aqui é real? Ele está dentro de um holograma. E o Morpheus fala para o Neo, o que é real, Neo? Senão apenas uma interpretação do teu cérebro, uma codificando sinais elétricos através do visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, isso que você está vendo na tua frente, seja um computador ou um celular, a tua sala, as coisas que você está vendo, interpretando como você é. Talvez alguns de vocês sejam mais auditivos, alguns mais sinestésicos. É assim que você vai interpretar isso que você vai codificando a tua realidade, tá?
Continuo abrindo pastas, daqui a pouco eu vou fechar essas pastas para vocês, fiquem tranquilos. Olha só, então, visual, auditivo e sinestésico criou uma conexão neural. E aí gera o aprendizado, certo? Então, nós falamos da consciência, que é estar consciente agora, eu só tenho esse agora. Falamos da maneira de nós interpretarmos a realidade, que a realidade em si não existe, ela é uma interpretação de cada um de nós. E agora nós chegamos num modelo, talvez vocês tenham conhecido e mais difundido um modelo do iceberg, que é um muito difundido, né, na teoria de Freud, consciente e inconsciente. Consciente é aquele mínimo e o inconsciente de Freud é tudo o resto. Mas para o modelo da hipnose, nós vamos trabalhar esse modelo aqui, ó. Veja só, aqui você tem um círculo verde, onde está colocado aqui que é o consciente e a memória de curto prazo. E nós temos um círculo aqui mais claro, que é o cinzinha aqui, que é a nossa subconsciente, a nossa memória de longo prazo. E nós temos o inconsciente, que é o nosso memória genética, nosso sistema imunológico. Veja só, nós vamos desmembrar agora esse sisteminha desses três e entender cada um deles. Mas já adianto para vocês que todo o meu trabalho com hipnose de todos os nossos clientes está aqui no subconsciente. A memória de longo prazo, as emoções, a autopreservação, a ociosidade, os hábitos, está tudo aqui. É o nosso HD, a nossa referência de mundo. Mas vamos entender um pouquinho agora. Eu falei para vocês, então, primeiro do consciente. Vamos abrir aqui, ó. Olha só. Imagine que a tua mente consciente, ela é essa mente que está nesse momento me monitorando. Imagine que você tem todas as tecnologias possíveis a teu favor. Você tem câmeras, você tem antenas, você está ali, tem um guardião que está guardando ali, falando, não, deixa eu prestar atenção se isso que o Saulo está falando tem congruência, não tem congruência, se está certo, não está certo. Mas olha só, digo para vocês, essa memória, essa mente consciente, que nós chamamos de racional, ela é extremamente limitada. E nós não somos nada racionais. Na verdade, ela é tão limitada que ela cuida em torno de 5 coisas ao mesmo tempo. Mais informação do que 5 ao mesmo tempo, ela já se perde. E acontece isso aqui, ó. Opa, olha só. Quer ver um exemplo disso? Vamos todos juntos agora. Imagine comigo. Vocês sabem quem vocês são, certo? Uma informação. Vocês sabem que hoje é segunda-feira. Sabem que vocês estão numa aula de psicanálise. Sabem que amanhã é terça e sabem o que vocês vão fazer depois. 5 coisas, certo? Mas se eu perguntar para vocês, quando vocês saíram de casa hoje pela manhã, vocês trancaram a porta? Automaticamente vocês vão fazer uma busca para essa informação, querendo ou não, atualmente já foi. E você tem que descartar uma ou duas informações que eu te dei agora. Veja só, sempre que você vai buscar uma informação, você deixa a tua mente vulnerável. E é aqui que entra o charlatanismo, que entra o mágico, que entra as manipulações. Porque todos eles sabem que a nossa mente, na verdade, quando ela tem muitas informações, ela tende a se bloquear. E eles também sabem que os teus olhos vão ficar relacionados para onde a outra pessoa está olhando. Se ela olha para o chão, você vai olhar para o chão. E eles também sabem que o que eles falam movimenta a tua mente. E é assim que o mágico tira o teu relógio, tira a tua carteira, tira o teu celular. Ele não tira evitando você de olhar no celular. Pelo contrário, ele mostra para você o celular. Ele fala, você tem o celular no bolso direito? Ah, ele está aqui. Ele pega o teu celular, ele mexe no teu bolso. E aí, a hora que ele vai guardar o celular, ele olha para o teu outro bolso e ele fala do teu outro bolso. Ele fala, olha, e no outro bolso, o que que você tem? Uma carteira? Você tem dinheiro? E ele já tirou o celular. Por quê? Porque ele sabe que a tua mente vai sempre ser burlada, certo? Então, isso não é hipnose, isso é trabalhar foco e distração, que é uma das questões da hipnose,
mas não é hipnose em si, isso não é hipnoterapia, que é aí que confunde às vezes. As pessoas falam, mas tudo é charlatanismo, tudo não funciona. Não, não é assim. Nós temos várias ciências, e essa é uma das ciências da sugestão. Inclusive, é muito perigosa quando usada de má fé. E ela está sendo usada hoje contra todos nós. Depois, no processo, vocês vão entender como que você pode entender mais sobre isso e também evitar certas situações, certo? Então, aí entendemos que não somos tão racionais, ele é limitado, certo? Agora, voltando aqui no sisteminha, olha só, falei do racional, do consciente, agora eu vou pular aqui para o inconsciente, depois nós voltamos para o subconsciente, tá? Lembra que o inconsciente é também o teu sistema imunológico, tá? E também a tua memória genética, olha só. Mas vamos pensar junto. Então, nós sabemos que nós temos o nosso sistema primitivo, digamos assim, que é luta ou fuga, certo? Mas vamos entender um pouquinho mais como que funciona isso no nosso cotidiano. Olha só, durante a nossa evolução, se nós temos uma memória genética, nós entendemos que na Bíblia nos diz assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Para você crescer e se multiplicar, você tem que estar vivo. Óbvio, para você estar vivo, você não pode morrer. Então, como que os nossos ancestrais fizeram para sobreviver? E é aí que vem uma memória genética. Antigamente, na seleção natural, para que quem sobreviveu durante as épocas perpetuasse para os próximos essa informação, existiam os corajosos. Mas olha só, os corajosos, eles tendiam a se arriscar mais. Os corajosos subiam as maiores montanhas, subiam as maiores árvores, lutavam contra os maiores animais, se arriscavam mais. Logo, eles morriam mais. Oi? Tinham os inteligentes, mas os inteligentes, eles tendiam a demorar a tomar decisão. Quando demoravam a tomar decisão, acabavam morrendo mais. Mas existiam os que tinham medo, e esses, sim, sobreviveram. Mas olha só, eles viviam mal, comiam mal, dormiam mal, mas sobreviveram. Para o cérebro, como ele é preguiçoso e ele só quer que você cresça e se multiplique, essa é a programação dele, então ele traz a informação de quem tem medo sobrevive mais. Hoje, nós não enfrentamos os mesmos medos que os nossos antepassados. Entretanto, medo é tudo que vai tirar você da tua zona de conforto. Percebam vocês que você está tranquilo, mas de repente você tem um novo trabalho, ou você tem que fazer uma viagem para um lugar que você não conhece, tem que conversar com alguém desconhecido, tem que fazer algo que sai da tua zona de conforto. Logo vai vir todas as informações para você não fazer isso. Não vá, lá é perigoso, isso não pode, não vai dar certo. E olha só, e nós tendemos a pedir informação para quem? Para os nossos amigos e os nossos familiares. Só que eles vão nos sabotar não porque eles nos querem mal, não, porque eles nos amam. E se eles nos amam, de novo vai acionar ainda mais o instinto do medo e vai manter você no looping de tudo que pode acontecer de ruim. Mas vamos analisar a zona de conforto. Então chega para mim no consultório uma mulher e fala assim: Saulo, estou num relacionamento abusivo, meu marido me bate demais, bate nas crianças, ele bebe muito. E eu olho para ela e falo: olha, você não precisa de terapia, infelizmente você precisa apenas separar. Aí ela fala assim: mas Saulo, veja bem, ele quer sustentar a casa, eu já sei até o jeito que ele bate. Vai que eu me relaciono com o outro e ele bate diferente e eu não vou saber me defender. Então veja o que essa informação me dá. Zona de conforto não é que ela é confortável, é a tua zona de conhecimento. Aquilo que eu conheço, eu já aprendi como lidar, é mais fácil para mim, não me gera estresse. Vocês conhecem pessoas que estão reclamando a vida toda de uma mesma coisa, e você fala para ela: mas meu Deus, é simples, é só você mudar isso. E ela continua reclamando. Aquela pessoa que está abraçada com o cacto e fala: eu não vou largar desse, porque vai que o outro, a espinha é mais pontuda. Veja só. Então,
Esse é o instinto do medo, ele é poderoso, ele está inserido, enraizado. Infelizmente, ele é somatizado pelas instituições que deviam cumprir o papel de, na verdade, ensinar nós a lidar com isso. E veja só, através da escola, através da família e através da religião. Percebo que essas três instituições, elas mais nos impõem medo do que soluções para lidar com aquilo que nós não conhecemos. E é cada vez mais forte, cada vez mais difícil. Então, mas também o inconsciente é responsável por todo o processo automático. Nesse momento, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, vocês estão sentindo onde vocês estão. Tem coração batendo, pulmão puxando ar, tem células se multiplicando, milhares de informações ao mesmo tempo. Seu consciente racional é limitado, o inconsciente, memória genética, é ilimitado. Ele é responsável por tudo. E, inclusive, é ele que aciona para você o sistema de luta ou fuga. Vocês talvez já tenham atendido pessoas com síndrome do pânico, pensamentos suicidas, depressão, que ela está encolhidinha, ela quer ficar no quarto, não quer falar com ninguém. Por quê? Porque algumas situações acionam para ela o instinto de luta ou fuga. De tanto ela acionar, de tanto ela querer fugir da situação, o cérebro começa a cansar, mantém ela num looping de pensamentos que ela não pode nem sair, porque fadiga o cérebro. Lembra? O cérebro é preguiçoso, ele não quer ficar acionando. Mas daqui a pouco nós já entendemos mais como que nós podemos alterar esses acionamentos. Fazendo sentido até aí, pessoal? Alguma dúvida, contribuição, complemento? Tranquilo? Vou ter como um sim, vou prosseguir. Olha só, voltando ao modelinho, falamos então consciente, inconsciente e agora nós chegamos ao subconsciente. Subconsciente, vamos usar uma metáfora. Vamos entender que ele é o nosso HD, é a nossa referência de mundo. Veja só, tudo que eu perguntar para vocês sobre qualquer coisa, sobre família, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, sobre finanças, sobre saúde, sobre qualquer coisa que eu perguntar, vocês vão saber me explicar. E tá certo, eu não estou aqui para dizer para vocês o que que é certo, o meu certo não cabe para vocês. Mas quando o nosso paciente chega para nós, ele também está certo, é a certeza dele. Só que chegou num momento que ele não consegue mais admitir que aquele sistema, aquela programação está servindo para ele. E talvez ele chega para você com um problema na família, um problema espiritual, relacionamento, finanças ou saúde, porque ele não está conseguindo aceitar mais nesse momento, mas ele não sabe lidar, ele não sabe como. E é aí que surge uma questão chave da hipnose. Lembre que aqui nós estamos falando do subconsciente. E vocês devem estar se perguntando, tá, Saulo, mas como que são programadas essas principais emoções? Porque eu falei que no subconsciente está todo o nosso material de trabalho, todos os nossos problemas e soluções. Mas eu também falei que ele é a nossa referência. Mas referência do quê? Veja só, quando nós nascemos, todos nós somos um HD virgem. Nós não temos referência, nós precisamos de referência, certo? Nesse sentido, nós somos como uma esponja. O nosso cérebro está visualizando o nosso meio porque ele quer aprender, ele quer ter conteúdo para quando ele crescer, ele se multiplicar. Essa é a base. E aí que nós estamos, está sendo inserido em nós as primeiras emoções que vão ser nossas referências. Nós estamos falando de medo, raiva, felicidade, surpresa, nojo, tristeza. Tudo vai ser gravado em nós uma primeira vez na nossa vida. Mas veja só, através da nossa interpretação da realidade. Lembra que eu falei do visual, auditivo e sinestésico? Cada um de nós, aqui da turma, ou até quem for assistir depois, se nós estivermos numa determinada situação, cada um vai interpretar da sua maneira. E isso vai gravar uma conexão neural em nós. Agora imagine
Cada criança, no seu contexto particular, na sua cultura, no seu país, na sua casa, no seu convívio, menos ou mais recursos, a maneira que ele está, é como ele vai assimilar visual, auditivo e sinestésico aquela primeira emoção. E isso acontece até os 8 anos de idade, a maioria das emoções. Depois vai diminuindo. E ele só vai inserindo emoções. Ele não vai criticando, não vai julgando. Depois de adulto que nós vamos ter o fator crítico, que vai aí dar uma selecionada nisso tudo. Mas veja só, como que foi programado isso? Através das figuras de autoridade. Pai, mãe, tio, tia, padre, pastor, professor, policial, tudo que é uma autoridade para nós, enquanto nós somos crianças, vai gravar para nós tudo que nós vemos ele fazendo, falando, como ele lida com as situações, está gravando em nós uma conexão neural. Através do processo de repetição, talvez vocês lembrem algumas frases que a família de vocês, pai, mãe, tio, falam sempre. Ganhar dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, todo rico é desonesto, entre outras coisas que sempre estão rodando nessas frases. E se ela foi repetida por uma figura de autoridade, muitas vezes ficou gravada uma conexão neural. As histórias. É mais fácil um camelo passar profundo numa agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Imagine, você é uma criança, não tem noção de nada, e você olha para aquela história e fala: eu quero entrar no reino de Deus. Logo, eu não quero ser rico. E você decide. E quando adulto, você começa a ganhar mais dinheiro, você não consegue ficar com aquilo, você dá um jeito de se endividar, dá um jeito de gastar, porque inconscientemente você tem um termômetro para o dinheiro. Assim como nós temos um termômetro para todas as coisas, é o nosso sistema de crença. Quando chega naquele teto, já está programado, ele não vai além daquilo. Livros, revistas, séries de TV, desenhos animados, entre outros. Pensem só quantas programações. E se for entrar nesse leque, nós podemos falar dos desenhos animados, como Peppa Pig, que uma das minhas filhas assistiu muito. E lá nesse desenho, que é russo, inclusive, esse desenho, Peppa Pig falava muito papai bobinho, automaticamente trabalhando a visão, destituindo um pouco a visão da família, daquela família, no conceito que nós conhecemos, já vem sendo programado desde pequenininho. Ou como eu, quando criança, gostava de assistir o filme do Rambo e achava que o Rambo era o herói. Eu falava: nossa, o Rambo foi lá no Japão, teve que lutar, os japoneses estavam judiando dos próprios japoneses, teve que ir o Rambo lá e tal. Mas eu, como criança inocente, eu não sabia que a mercadoria dos Estados Unidos é o exército. E ele usava a ficção, como colocar um herói como o Rambo para dizer que ele é o país herói, sendo que, na verdade, ele nem deveria estar lá na guerra, que ele nem tinha que estar lá, assim como não deveria estar no Iraque. Veja só quanto que nós somos manipulados por visões, e volto a falar, o meu trabalho não é hipnotizar ninguém, o meu trabalho é uma deshipnose, porque hipnotizado todos nós somos. Todos nós, ainda quando adultos, nós somos capazes de aceitar uma sugestão e tomar certa atitude baseada nisso. O marketing é expert em fazer isso. Você vai comprar uma bolacha no mercado, bolacha ou biscoito, depende de qual região, como que vocês falam. Se chega lá, você leva outras ou leva mais do que necessário, por quê? Porque ela está na altura dos teus olhos, ela tem uma cor que te chama atenção, ela tem um valor quebrado e ela já está entre um monte de pacotes, ela tem menos, porque alguém já colocou menos, que sabe que você vai ver que se tem menos, quer dizer que as pessoas estão comendo e você acha que é bom e você vai pegar. Tudo isso já foi induzido para você. As cores, os números, tudo isso é sugestão. Isso também é uma parte da hipnose. Mas eu não preciso fazer. Tudo já faz. A política faz, a economia faz, o marketing faz. O meu trabalho é ensinar você como que isso é programado, como que está o teu termostato em relação a todas as coisas. E aí nós chegamos nos traumas, como a perda de um ente querido, como um acidente de carro, né, como uma demissão, como um término de um relacionamento.
que são as demandas que chegam para nós. Todo esse conjunto aqui gera para nós um nosso sistema de crenças, certo? Nosso sistema de crenças, na verdade, é tudo aquilo que nós demos um significado, mas veja só, um significado na grande maioria infantil. Por que infantil? Porque uma primeira vez que eu gravo uma emoção, eu vou passar o resto da vida utilizando a locação daquela emoção. Se eu tinha 5 anos de idade, quando eu aprendi o que era raiva, raiva para mim vai ser uma memória de 5 anos de idade. Eu lembrando ou não lembrando, o meu cérebro já locou, criou um caminho neural, uma conexão. E essas crenças vão gerar meus significados, os significados vão gerar meus hábitos, os hábitos vão gerar meus comportamentos, os comportamentos vão gerar as minhas ações vão gerar os meus resultados. E é aí que chega a nós, porque se os resultados que o nosso cliente está tendo agora não estão congruentes com onde ele quer ir, ele vem até nós. E é aí que eu defendo a hipnose. Por quê? Porque a hipnose vai ajudar você a levar você numa memória do teu cliente, onde nem ele talvez não lembre, e lá a neurociência nos dá os respaldos que o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é real. Se ele não diferencia o que é imaginado do que é real, num processo de transe, daqui a pouco eu já falo o que é transe, eu ajudo o meu cliente a criar uma nova imaginação. Quando ele cria uma nova imaginação, o cérebro é preguiçoso, ele já está com engajamento emocional, o cérebro liga o engajamento emocional à imaginação. Logo, não preciso mais acionar luta ou fuga, ou seja, meu cliente está liberto. É assim que funciona a raiz da teoria da hipnose. E é por isso que ela é muito rápida. Porque diferente da associação livre, onde nós vamos criar engajamento, nós vamos ter mais tempo com o nosso cliente, na hipnose eu vou provocar. Só que agora eu não vou provocar para não resolver. Eu vou chegar na raiz e lá eu ajudo o meu cliente a trocar a imaginação. Numa sessão de hipnose, às vezes eu acesso de 4 a 5 memórias, é um médio. Eu vou provocando as memórias até aparecer, sempre vai surgir as maiores. Quando surgem as mais profundas, elas já vão trabalhando todas as outras. Isso é extremamente curativo para o nosso paciente. Isso, dito isso, agora eu abro para perguntas, porque, claro que existem várias explicações, mas também eu sei que vão ter dúvidas, e eu gostaria de sanar algumas dúvidas específicas de vocês. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Tá certo. Pessoal, aberto a dúvidas agora, sinta-se à vontade. Viu, Salvo? Oi, Tá me ouvindo? tô. O que você poderia falar para a gente sobre hipnose e regressão? Veja bem, a hipnose, você falou, todos nós somos hipnotizados, certo? Pelo Isso. marketing, pela cidade, e eu vejo um pouco dessa fragilidade em algumas celebrações espirituais em algumas igrejas. Show, show, Quando show. eu estudei o doutorado em Ciências da Religião na Metodista, eu me encontrei muito com essa fragilidade de segurança do cérebro emocional quando o orador, né, ele fazia os seus apelos hipnóticos e ele conseguia fazer muita coisa, né? Está acontecendo hoje também que eu vejo aqui nas igrejinhas próximas à minha casa, eu vejo que está acontecendo isso. Então, dentro do mundo religioso, há uma discussão muito grande sobre a hipnose está sendo usada para manipular a cabeça do fiel, certo? Uhum. E como é que você acha isso? A primeira coisa foi sobre a questão da regressão, que também assusta muito os evangélicos. Joia. Então vamos começar pela regressão. Olha só, regressão é apenas uma ferramenta dentro da hipnose. A hipnose é um leque de ferramentas, um leque de possibilidades. Olha só, hipnose nada mais é do que a capacidade de uma sugestão ultrapassar o teu fator crítico.
e ser aceita pela mente subconsciente, certo? Só que ela não é de qualquer maneira. Um hipnólogo, ele é bom hipnólogo quando ele é bom comunicador. Ou seja, eu tive que trabalhar a minha comunicação. Como eu me visto, como eu falo, meu tom de voz, as coisas que eu faço vocês imaginar e os gestos que eu faço, está provocando todas as áreas do cérebro de vocês e está abrindo o fator crítico. Ou seja, logo, vocês estão mais permissivos à sugestão. Essa é a primeira base, certo? Aí eu passo para a segunda fase. Normalmente, se vem comigo num consultório, eu vou fazer essa conversa, disso que eu fiz com vocês. Aí a cabeça de vocês vai ter qual informação? Ah, o Saulo sabe do que ele está falando, o Saulo é bom no que ele faz, o Saulo gosta do que ele faz, e o Saulo é ético. É automático, tá? Porque eu trabalho o discurso e as teorias para ser assim. Se eu sou congruente, isso vai funcionar. E se eu tenho a intenção, porque o subconsciente é sábio, todos vocês têm uma percepção. Então, se eu estiver falando algo no qual eu não acredito, apenas para manipular, automaticamente o subconsciente vai fechar e não vai funcionar, certo? Então, essa é a primeira fase. Eu preciso demonstrar se eu sou verdadeiro ou não. Passando isso, a tua mente vai estar mais aberta às sugestões. Aí chega o momento da indução. Eu falei para vocês da indução de Vielma. Indução de Vielma, ele trabalhou uma indução fracionada, ou seja, tem alguns convincers e ele pede para abrir e fechar os olhos 3 vezes, tá? Não vai dar para eu entrar em detalhe da indução porque é muito longo, tá? Num outro momento eu posso explicar para vocês. Mas aí tem os convincers, abre e fecha o olho. Isso não é hipnose, isso é cansaço ocular. Isso foi descoberto pelos dentistas. Então, se você ficar com o olho abrindo e fechando, você vai cansar o olho, ele vai irrigar. É normal. E aí você vai querer ficar com o olho mais fechado, certo? Aí a gente vai pedir para você focar na tua respiração. Aí eu vou fazer um teste do pulso, ver se você está realmente relaxado. Se eu pegar o pulso e você soltar ou ficar firme, quer dizer que você ainda não aceitou muito, você ainda tem algum medo. Se eu pegar o pulso e soltar, quer dizer que você aceitou. Aí eu vou fazer uma contagem regressiva. Por que regressiva? Tudo que é para baixo, tudo que está descendo, faz o cérebro aprofundar mais. É só por isso. E aí se aprofunda. Até aí são só sugestões motoras, que é normal, é padrão. Mas depois disso a hipnose começa a acontecer. Por quê? Porque se focou na tua respiração, automaticamente as tuas veias vão dilatar, porque tem mais ar entrando. As veias dilatando, o sangue vai circular melhor, vai levar mais ar para o cérebro. Cérebro mais oxigenado, ele gosta, ele se sente bem, tem mais recurso, ele se torna um looping positivo, ou seja, opa, isso é bom. E ele vai focar nisso, respira, distribui, e eu vou convencendo a pessoa a relaxar mais, e ela vai focando nela. Aí, meu amigo, já estabilizou o processo de transe. O transe nada mais é do que você estar com foco e concentração numa única ideia, que no caso eu dei a sugestão de você estar na tua respiração. A partir disso, lembra foco e distração? A tua mente está focada na respiração. Se eu falo, a partir de agora você vai se sentir muito mais motivado, você vai se sentir mais motivado. Se eu falar para você, a partir de agora você está tão bem e tão relaxado que você prefere ficar ainda mais profundo, você vai ficar. Agora, se eu falar assim para você, abre os olhos, vamos comer uma comida estragada agora, na hora teu cérebro traz você já alerta. Por quê? Porque foi uma sugestão evasiva e negativa. Por isso que não existe perigo na hipnose do consultório. A hipnose não tem perigo. A hipnose, porque a todo momento você vai estar ciente. O que existe é que tem pessoas que são mais suscetíveis, que daí eu vou responder agora na segunda questão daqui a pouco, essas entram em transe mais profundo. Mas aí, a partir desse momento, doutor Jabes, eu posso dar qualquer sugestão. No caso, a sugestão de regressão. Eu posso falar o seguinte: Fulano, a partir de agora, existe um sentimento. Você sabe que tem um sentimento forte aí em você. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai deixar esse sentimento vir à tona. E eu vou contando, vai ficando mais forte esse sentimento. Você já vê que o paciente já vai
se mexendo, já vai respirando. 2, vai ficar mais intenso. 3, dê um nome a esse sentimento. Ele, não sei, não sei, dê um nome. Você sabe um nome, sabe um nome. Medo. Vou fazer uma contagem de 5 até 1, e aí eu vou provocando e mudando a minha entonação. Vou fazer uma contagem de 5 até 1, quando chegar no 1, você vai entrar numa memória. 5, vai vindo essa memória. 4, e aí eu vou acelerando. Posso estar batendo na testa, ou posso estar apenas falando. Quando eu contar o 1, eu falo, entra na cena. Aí entra uma diferença estratosférica do que Freud fazia. Nós vamos fazer 3 perguntas: dia ou noite, sozinho ou acompanhado, dentro ou fora. Ou seja, só está dia ou está noite, só estou dentro ou estou fora, só estou sozinho ou acompanhado. Eu não estou nem preocupado com as informações exatas. Eu só quero as primeiras que vêm. Porque aí está abrindo, eu estou dando um serviço para a mente racional e o subconsciente está trazendo o material recalcado. Aí entra na cena, eu pergunto quantos anos você tem? Vai vir um número, esse número é relação à memória. Ele fala, 5 anos. E aí, talvez ele comece a sentir algo. Falo, entra na cena. O que está acontecendo? Perceba que na minha fala, eu não estou falando assim, entre nesse parque, entre nesse lugar. Não é investigativo como o Freud fazia, porque ele não sabia, nem Charcot na época não tinha essas informações. Nós deixamos aberto. Aí ele vai me contar toda a cena. Eu tô aqui, tô sofrendo, o pai tá batendo na mãe. Tá, e como que você está se sentindo? A minha preocupação é primeiro com a pessoa. Eu sinto medo. Por que que você está com medo? Estou conversando com a criança, é a memória que foi alocada. Porque depois que ele bate nela, vai bater em mim. Eu falo, pausa a cena. Um hipnólogo bom, ele não faz, um hipnoterapeuta bom, ele não deixa a pessoa sofrendo. Lembra, eu só preciso do ápice da conexão neural, só isso para gravar a memória. Eu preciso disso para ligar, é a conexão que grava. Aí ele entrou na cena, tem visual, auditivo e sinestésico. Eu posso falar para ele, toco no teu ombro, falo com o adulto que está aqui comigo no consultório. Adulto, me ouve sim ou não? Sim. Adulto, tem uma criancinha lá de 5 anos de idade, está com medo do pai, está brigando com a mãe. Você topa ir comigo até lá para salvar essa criancinha? Sim. Toco no teu ombro, você está lá na cena. Está vendo você de 5 anos? Estou. O que que você quer fazer? Você quer tirar ele daí? O que que você quer fazer? Eu quero acolher. Fala, então acolha ele, dá um abraço dele. Daí você vê o adulto lá, chora, e fica emocionado. Fala, tira ele daí, leva ele para algum lugar. Para onde você quer? Quero levar ele para o parque, um parque com gramado, assim, bastante brinquedo. Fala, então leva ele lá, levou ele lá, entendeu? Tava a emoção, criou uma imaginação. O cérebro ama isso, ele vai tirar a conexão neural do trauma, vai ligar na imaginação. Ele esqueceu? Não. Depois, quando retorna na regressão, nem foi para lugar nenhum, mas abre os olhos, ele vai lembrar. Só que ele vai procurar o sentimento, não existe mais, porque o cérebro é preguiçoso e o cérebro fica lá, o Saulo me deu uma oportunidade agora eu não preciso mais ficar acionando luta ou fuga. Ele pode ver as pessoas discutindo, pode ver as coisas, nem vai se incomodar mais, entendeu? É assim que funciona. É extremamente terapêutico. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu tenho um leque de muitos clientes. Eu trato síndrome do pânico, ansiedade, depressão, pensamento suicida. As pessoas que chegaram no consultório de vocês, que estão mais no fundo do poço, essas são mais hipnotizadas, elas já estão hipnotizadas. Você só precisa trocar a sugestão dela. Vou dar um exemplo para você. A minha filha, essa noite, ela tem tido pesadelo. Ela falou, pai, eu sonhei que tinha um menininho com o olho não sei o que e tal. É uma sugestão. Ela assistiu a algo, isso fez um sonho, ela ficou mal. Se eu sei que ela está hipnotizada com uma sugestão, o que que eu fiz? Peguei um cordãozinho que eu tinha lá, falei, filha, vem aqui com o pai, vamos fazer uma oração então. O pai vai amarrar essa fitinha no teu braço. A partir de hoje, toda noite que você dormir com essa fitinha, não vai ter mais sonho ruim. Se ela estava com o processo do desenho, eu só troquei a sugestão. Os teus pacientes, os pacientes de cada um de nós está assim também. Ele chega aqui no meu consultório e fala, Saulo, tentei me matar essa semana. Eu falo, sério? Me fale um pouco mais. Aí ele, como assim, Saulo? Eu falei que eu tentei me matar. Eu falei, sim, mas por quê? Porque eu estou tendo uns pensamentos, filho. Eu também tenho pensamentos. Você não é os teus pensamentos. Você não entra na pilha, você vê como ele interpreta isso e você vai trocar a sugestão. A hipnose, assim, é extraordinária para isso, sabe? Não tem outra ferramenta que ajude a pessoa a abrir a mente para você chegar na raiz, sabe? Hoje nós
dependemos de mais rapidez para os processos, tá? Agora, falando da religião, doutor Jabs, religião, e agradeço o doutor de ter trazido esse tema. Eu estava, confesso, um pouco apreensivo de tocar nesse assunto, tá? Mas é uma informação importantíssima para nós, enquanto cristãos, tá? Eu tenho a minha formação da congregação cristã, eu tenho muitos parentes da Assembleia, minha esposa é da Católica, tá? Então, assim, eu defendo os valores da Bíblia, mas infelizmente, pessoal, a hipnose acontece mais nas igrejas do que fora delas. Um exemplo eu falei para vocês de Charcot. Existe um toque de Charcot, que é uma das induções, e é uma indução invasiva, que a gente nem faz no consultório, que vocês já viram na igreja, quando o pastor chega e já tem duas pessoas atrás, e a pessoa já fica meio assim, e ele chega e a pessoa. Isso é chamado toque de Charcot. É uma indução. A pessoa entra num transe muito profundo. Por quê? Porque na igreja, em qualquer lugar, todo hipnólogo sabe disso. Se você tiver 100 pessoas na plateia, em qualquer lugar, em torno de 25 a 30% das pessoas são extremamente suscetíveis à hipnose. Seu pastor, que já é uma figura de autoridade, ou padre, ou líder religioso, está lá na frente e ele fala assim: você que veio buscar uma ajuda hoje, a grande maioria que estava lá foi buscar uma ajuda. Ele fala: você está sentindo um aperto no peito agora. As pessoas mais suscetíveis, elas vão sentir. E aí ela já começa: meu Deus, é comigo. Ele fala: agora você vai sentir um tremor nas pernas. Você está querendo evitar, está na hora de você vir aqui na frente. Quando ele começa a fazer esse looping de sugestões, elas vão ficando, ficando, até que ela vai para frente. As que foram na frente já são as mais suscetíveis. E aí o caminho está aberto. E aí, se ele toca na primeira e a primeira cai, as outras vão falar assim: não, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. Ela, o cérebro não entendeu, não, ela cai também. E o pior é que ela entra num transe tão profundo que a grande maioria vai entrar numa catarse. E é aquelas pessoas que começam a se contorcer, se bater, porque ela acessou um material recalcado que ela sozinha não sabe lidar, só que agora ele veio à tona e ela está revivendo o visual, auditivo e sinestésico. E o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é real. Para ela está revivendo tudo de novo. Um pastor que conhece de hipnose, ele vai chegar no ouvido dessa pessoa e vai falar assim: a cena some e você foca na tua respiração. E ela vai sumir a cena, ela vai começar a respirar e ela vai retornar. Mas o que não conhece vai piorar a dor daquela pessoa. E isso não É. acontece, pessoal, só na igreja, acontece também em churrasco. Qualquer lugar que alguém vai fazer uma brincadeira que não entende, que saber induzir é uma coisa, saber fazer terapia é outra. Esse é o problema. Respondi, doutor Jabs? Ô, cara, veja bem, esse assunto me fascina, né? E quando a gente começa a ouvir os intelectuais de grandes universidades públicas sobre esse tema, né? Hoje a psicanálise está muito abordada no mundo acadêmico, com muita profundidade. Gosto muito de uma psicanalista francesa chamada Roudinesco, uma das grandes psicanalistas do mundo aí, uma grande historiadora sobre a vida de Freud e assim por diante. Mas quem chamou mais a minha atenção ultimamente foi George Forbes, quando ele trabalhou essa questão da catarse dentro do ambiente religioso, né? Uhum. E você falou uma coisa aí muito pesada mesmo. Está acontecendo isso assustadoramente praticamente em todo o templo, de determinados segmentos religiosos aí, não? Então, o tema da hipnose, ela é um tema que deveria ter sido tratado e sempre será tratado pelas turmas do CEPIB. Então, você trouxe para a gente aí um bom conhecimento teórico, achei interessante sua colocação, né? E o grupo todo que está aí, parabéns aí. Você está tendo uma das maiores audiências do nosso grupo. Parabéns a todo mundo gostou da sua conversa aí. E eu Olha queria aí, ver com legal. o pessoal aí, olha, eu estou aí com o doutor Ailton. O doutor Ailton está aí?
Doutor Fala, Ailton está. doutor Javes. Ailton, o doutor Ailton, ele é cirurgião dentista da Bahia, né? Está assistindo pela primeira vez a aula hoje, né? Isso, Seja bem-vindo, Ailton. valeu, muito obrigado, doutor. Privilégio estar aqui assistindo essa aula aí. Muito Quero bem. agradecer ao Tem? doutor Sim, Saulo aí pode. também pela aula muito importante. Eu estive com o doutor Ailton na Bahia e ele me encaminhou uma paciente, né? Com tendências Isso, suicidas também, né? E ele está sentindo a sim. necessidade de, como um profissional da odontologia, entrar um pouquinho no campo terapêutico. Parabéns aí ao Ailton por estar conosco, né? E creio que você será muito bem beneficiado pelo grupo, Ailton. É... O Serginho está aí? Adalmiro? Estou aqui, querido. Maravilhoso. Ô, Serginho, você está aí também, né? Estou muito contente com o grupo hoje, cara. Tá uma turma boa aí para ouvir a conferência do professor Saulo de Paula, né? O Bombo. Edson, o nosso querido doutor Edson, o nosso professor, eterno professor, né? O Fábio, o Denison, nos Estados Unidos, a Gi, em Curitiba, a Ivete o Elias também, a Ivete deve estar por aí, Cleri, de Vitória da Conquista, a Cidinha de Guaratuba, Joel, Saulo de Paula e Jabes Moura. Um bom grupo estamos aí, né? Agora eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Saulo. Doutor Sinta-se à Jabe, vontade. Tô tranquilo aí, par. eu tenho uma pergunta para fazer. Vai lá, Edson. Tá. Doutor Saulo, parabéns pela explanação, muito importante, Obrigado. muito clara. A minha pergunta, a gente percebe que o senhor é uma pessoa muito intensa, é apaixonado realmente pela hipnose, né? Isso. Aí a minha pergunta é a seguinte: um profissional que não tiver essa paixão e um paciente que também não acredita por alguma razão, alguma resistência, como é que fica? Ou seja, o senhor reconhece que algumas pessoas que elas não são hipnotizadas ou, na sua opinião, todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Boa pergunta. Olha só, interessante, muito boa pergunta, doutor Edson. Sim, todas são hipnotizadas, tá? Umas em maior grau, outras em menor grau. Por quê? Porque são gapzinhos do nosso cérebro mesmo, não tem como fugir disso, sabe? Entretanto, nem todas são para hipnoterapia. Essa que é a diferença, sabe? Porque a hipnose em si, ela é feita de várias formas. Um exemplo que eu citei, algumas coisas meio por alto, é a ciência da sugestão. Existem experimentos, um exemplo, testes isso, né? Então, tá lá um pessoal tá numa fila, tá esperando para ser atendido numa entrevista de emprego, um exemplo. 5 são atores e um entra que não é ator. Quando esse um entra, os 5 atores levantam a um bip. Tem um bip e eles vão ficar levantando e sendo. Eles fazem umas 3 ou 4 vezes, essa pessoa que chegou avulsa, ela se sente desconfortável. No quarto, quinto bip, ela já está levantando junto com o cara. Aí vai saindo os atores, vai entrando gente nova. No final do estudo, todos são novos e todos estão levantando e sentando no bip. Por quê? Porque ela recebeu uma sugestão. A sugestão vem através dos gatilhos mentais. Gatilhos mentais são um exemplo corriqueiro da sugestão que não deixa de ser hipnose para a pessoa sendo mais suscetível ou menos suscetível, ela cai. Um exemplo, se todos nós agora estávamos num curso e a gente está saindo lá em São Paulo e nós precisamos escolher um restaurante. Num restaurante tem uma fila enorme, no outro não tem ninguém. Nós vamos no que tem uma fila, porque inconscientemente nós acreditamos que aquela comida é melhor, o atendimento é melhor, porque tem mais pessoas indo. E ninguém precisou falar nada, apenas o contexto nos levou àquilo. Existem testes na Europa, eu não vou me lembrar o nome do ilusionista, que eles testaram seres humanos que chegaram até a ser capazes de matar uma pessoa
através de sugestões. Fizeram testes com artistas num negócio controlado, e isso aconteceu. Só para ter uma ideia. Então, o nosso cérebro é uma caixinha de surpresa. Agora, se o terapeuta for mal intencionado, digamos assim, ou não for um bom profissional, ele não prospera. Por quê? Porque aquilo que eu comentei, as pessoas têm um feeling inconsciente. Então, ele vai atender poucas pessoas e não vai ter resultado. E esse processo da hipnose, ela tem que ser uma comunicação com muita credibilidade. Por que que eu venho de peito aberto aqui, eu vou de peito aberto nas empresas? Porque eu não saio da linha da ciência. Eu atendo todos, às vezes eu atendo espíritas. Ah, vamos fazer vidas passadas? Vamos fazer vidas passadas. Ah, eu atendo um bandista. Saulo, vamos falar sobre os guias, vamos falar sobre os guias. Eu atendo candomblé, eu atendo os maçons, eu atendo todo mundo. Mas por quê? Porque eu coloco a minha roupinha da humildade para eu entrar no mundo deles, usando a ciência. Aí o espírita pergunta, Saulo, eu acessei uma vida passada? Eu falo, olha, cientificamente eu não posso te comprovar que você acessou uma vida passada, mas também não posso dizer para você que você não acessou. Simplesmente, para mim, eu vou trabalhar com um material recalcado da tua mente que você foi numa vida ou você associou um filme ou alguma coisa. Eu sempre procuro estar no meio termo equilibrado, meio que trazendo do mundo espiritual para o que é terreno, mais ou menos nesse sentido. Então, isso faz com que eu prospere, porque para mim, segunda-feira é um dia de diversão. Tipo, tem 12 pacientes para atender. Eu falo, vamos lá, vamos ver o que que eu vou aprender, vamos ver quem que eu vou conhecer hoje, entendeu? Mas a pessoa que quer fazer um exemplo para manipular, tipo, ela vai tentar fazer como se um marketing pesado, aquele vendedor invasivo, não vai funcionar. O paciente vai ficar mais mal, e aí ele não vai demorar muito, ele não vai ter mais paciente, entendeu? Mas acontece, doutor Anderson, acontece. Obrigado, doutor. Respondi? Respondeu muito bem. Beleza. Mais alguém quer perguntar ao professor Saulo? Vamos lá, pessoal, traga aquelas dúvidas, fica preso na hipnose, hipnose não sei o quê, vou contar meus segredos, traga as dúvidas aí. Eu vou querer fazer uma pergunta. Passa lá, Ailton. Ailton Pereira, dentista, dá para você arrancar dente sem anestesia, Ailton. Boa noite, doutor. Eu sei disso, eu já pesquisei algumas coisas. Doutor, é o seguinte, a minha dúvida, eu acabei chegando tarde, que eu trabalho em outra cidade, e me atrasei um pouco aqui na reunião. Não sei se esse assunto foi Uhum. tratado aqui, mas a minha dúvida é a seguinte: quanto você disse que defende os valores bíblicos, Uhum. tem origem evangélica, e eu queria saber assim a relação assim, porque pelo que eu já vi até aqui, a igreja cristã ela tem um pouco de, não sei se eu poderia dizer, preconceito com a hipnose. E se esse assunto já foi tratado, é porque eu cheguei um pouco atrasado e eu queria que você tirasse essa dúvida aí, qual a sua visão com relação a isso? Excelente pergunta. Não foi tratado, e se fosse tratado, nós falávamos de novo, não tem problema. É uma pergunta muito interessante. Olha só. Inclusive, eu tenho muitos clientes que são evangélicos, mas também eu tenho muitos que não vêm se consultar comigo mesmo querendo por conta da religião. Olha só, o que nós temos é uma opressão, na verdade, das coisas que são mais simples e básicas, porque isso vem da história. Se nós formos lá para a Idade Média, até a nossa medicina, ela trabalhava muito na base da sugestão. Tudo já era hipnose, tanto é que os médicos foram os maiores formadores de hipnose durante as épocas, graças a eles é que nós temos hipnose ainda, certo? Então ela sempre foi muito usada. Entretanto, ela nunca remunerou. E se não tinha remuneração, não tinha respaldo para o Estado nem para a igreja.
Você não tem remuneração, não tem por que existir, porque vai contra os ideais, principalmente da igreja medieval e da sociedade medieval. Vou dar um exemplo para você. Nós brincamos sobre anestesia, certo? Existe uma época onde não existia anestesia, nós sabemos disso, que era feito amputações e era queimado para sarar e usado algumas ervas. E existia alguns médicos que trabalhavam e criaram esse aprofundamento onde a pessoa não tinha dor. E aí, só que como não eram muitos que sabiam fazer, porque demanda, como eu falei, de comunicação e o entendimento, os outros médicos começaram a perder pacientes, porque todos iam naquele médico que não fazia as coisas e não tinha dor. Logo, esses médicos foram para a igreja da época e falaram o seguinte: olha, nós estamos perdendo nossos pacientes porque o fulano é um charlatão. Eles não pensaram em ir tentar aprender, eles não conseguiam, eles simplesmente foram. E a igreja falou assim: olha só, a partir de hoje você não pode fazer mais isso porque isso não é de Deus. E interrompeu o seu processo daquele médico. Mas veja bem, demorou um pouco tempo depois, surgiu o éter, surgiu a anestesia. A igreja nada falou, porque todos os médicos podiam fazer, gerou receita. E nós, hipnólogos, falamos que é a primeira vez que Deus mudou de ideia, porque antes era para a dor ficou para o homem, era isso que a igreja falava. Então, esse médico não pode fazer coisa sem dor, isso é bruxaria, isso não pode. Mas depois surgiu o éter, agora pode. Por quê? Porque não tinha remuneração, não eram muitas pessoas que faziam. Hoje, por que que eles não liberam e não falam sobre a hipnose abertamente? Porque senão todo mundo vai tirar a venda dos olhos e elas não vão aceitar mais a religião nem o Estado como ele é. Por quê? Porque nós somos baseados em sugestões. Toda essa sugestão, e a sugestão é baseada no quê? Através do medo. Lembra que eu comentei? Ah, não, o doutor não estava. Mas eu comentei que as principais instituições que deveriam nos ensinar a sermos livres são a que mais nos oprimem sem perceber, que é a família, que é a escola e que é a religião, através do quê? Do medo. Eles colocam medo em nós. Não faça isso, porque senão vai acontecer isso e isso. E você aprende desde criança a se limitar. Tudo aquilo que eles não têm entendimento, limita. E foi através dessa visão que vem vindo e hoje está sendo mais aflorado, tanto é que hoje nós estamos numa sociedade imediatista e que nós precisamos de soluções rápidas e muitas pessoas de saúde mental debilitada, e a hipnose pode, em 3 sessões, mudar a vida da pessoa, mas ainda assim, eles vêm me procurar no consultório como último recurso. Tem pessoas que já tomaram muito medicamento, tem pessoas que já cometeram várias atrocidades, tem pessoas que já foram até tomar ayahuasca, que mal controlado para uma pessoa que não sabe fazer, é um medicamento muito forte, traz alucinações e ela não sabe como lidar. Depois ela vem na hipnose. Então, só para você ter uma ideia, na minha concepção, tudo é um dom de Deus. Assim como Deus deu o dom para cada um de vocês que estão fazendo uma profissão, ele dá um dom da comunicação, da capacidade de um ser humano trabalhar o material recalcado de outro tão profundamente que a vida dele flui sem ele depender da igreja, sem depender da economia, sem depender da política. Apenas ele adulto acolhendo aquela criança e ele organizando o seu sistema familiar. Só que isso não gera receita para essas instituições. Então, infelizmente, é uma gama cultural de N situações e que o meu trabalho não é hipnotizar, é, na verdade, uma orientação e é uma deshipnose. É auxiliar todo mundo a entender como que nós recebemos sugestões, como que nós somos hipnotizados, para seguir sugestionamento de outras classes. Ô, Consegui Saulo, responder a questão? eu acho que ver se tá bom Ailton aí, se ele gostaria de Ô, continuar, Ailton. doutor, eu queria, Hum? muito bem, muito obrigado pela resposta, muito boa. É, Sim. eu queria pegar um gancho do que você falou aí, Uhum. e fazer uma segunda pergunta, bem rápida. Não precisa Pode é, fazer. é, Eu estou se preocupar em tranquilo. responder e dar uma grande resposta, mas quando você falou aí que
você pode pegar alguém que está com a vida muito complicada e em 3 sessões resolver. Quando você consegue resolver um caso desse assim em 3 ou 4 sessões, é, é uma coisa que resolve mesmo? Você entende? Não sei se você está me entendendo. Sim, Resolve sim, mesmo de sim. verdade ou tem um risco de ter uma recaída naquele problema? Como é que funciona assim, mais ou menos? Legal, legal. Essa é outra pergunta bastante interessante. Olha só, todo problema que chega para mim e que é profundo, resolve-se. Mas eu não estou dizendo que lá na frente você não tenha outras questões, tá? É uma diferença nisso. Porque às vezes o paciente entende assim que ele vai fazer uma regressão e a vida dele vai mudar total, que nunca mais ele vai ter problema. Não é isso. Só que os teus problemas passam a ser numa escala maior. Quer ver um exemplo? Existe diferença. Um exemplo, ela tem um empresário e esse empresário ele estava travado e aí ele não estava conseguindo prosperar. Ou seja, tinha problemas familiares, problema com o filho, drogas e tudo mais. Eu ajudei ele, resolvi, e ele passou o faturamento que ele tinha na empresa de 1 milhão por ano, ele passou a ter 1,5 milhão por mês, só para você ter uma ideia. Mas essa foi a capacidade dele, certo? Só que agora ele tem outros problemas, ou seja, ele está estressado, ele não está tendo momentos com a família, e ele está tendo muito problema com o funcionário. Ou seja, eu resolvi aquilo que ele precisava, mas vai criar outros problemas numa escala maior. Normal, essa é a vida. Mas aquele problema que chega na hipnose, principalmente da pessoa que é mais profunda, ele vai ser resolvido. Tem um depoimento no meu canal e está no meu Instagram do Lucas, 21 anos, ia se suicidar. Eu fiz 2 sessões com ele. Hoje ele está trabalhando numa outra cidade, volta e meia ele me manda áudios me agradecendo. Quando ele lê um livro novo, faz um curso novo, ele manda mensagem para mim. Ou seja, ele ia se suicidar, hoje ele nunca mais pensa em se suicidar. Ela tem uma pessoa que estava numa depressão profunda, ela passou com enxaqueca crônica, tem os depoimentos também no meu Google. 20 anos com enxaqueca, 2 sessões de hipnose, ela não tem mais dor, ela mudou o comportamento. Ou seja, ela sempre resolve, desde que eu saiba acessar a causa e eu nunca acesso só uma causa. O paciente vem comigo com uma causa, eu não estou nem interessado na causa dele, eu dou atenção para criar a conexão. Mas geralmente eu vou cair numa memória que não tem nada a ver com aquilo, porque nós damos desculpas para nossa mente e para burlar. Isso é normal. Quando eu acesso, eu ressignifico todas. Problema, claro, se ele for fazer uma terapia que seja rasa. Às vezes só surgir essa material recalcado e não resolver, sabe? Entendi. Muito obrigado, doutor. Nada. Pessoal, nós já estamos a 1h37 e eu acho que seria interessante a gente começar a fechar. Eu estou. Eu quero dar Por uma mim, pode notícia, perguntar. quero dar uma notícia boa para vocês. Vocês se lembram que tivemos a conferência do Dr. Neemias da Dinamarca, lembra? O Dr. Neemias volta na nossa conferência de novembro. Ele já está na Dinamarca, esteve no Legal. Brasil até o mês de abril, e ele volta a estar conosco aqui, conversando conosco da Dinamarca, só que lá é 2 horas da manhã, ele vai ficar até essa hora para ficar com a gente aqui. E você sabe que o doutor Neemias, ele trabalha na Universidade de Verão da Metafora, que acontece no Brasil, no mês de janeiro. E ele me convidou como observador científico do encontro dele. E essa aula hoje do Saulo de Paula me levou muito a acompanhar o trabalho do doutor Neemias Tavares nesse hotel resort de São Paulo, Tapicerica da Serra. E exatamente, só que em um momento, Saulo, ele falou na palavra hipnose. Ele trabalhou com piscina, com temperatura útero. Muitas pessoas voltaram para o útero da mãe, gritaram tudo lá, vomitaram, né? E foi assim uma semana de experiência extraordinária. Agora veja, há muita coisa na psicanálise que nos assombra. Uma delas é quando a gente vai trabalhar exatamente com essa fragilidade da nossa segurança mental. O grande medo que eu vejo no mundo religioso é o seguinte: vai entrar na minha mente, só Deus tem o poder de entrar na minha mente, né? Lógico, só Deus tem o poder de entrar em nossa mente.
Mas o que a gente está vivendo hoje, a fragilidade de segurança que nos está oferecendo o mundo, onde você vai numa organização religiosa, ele vai convencer você através de um plano hipnótico, toma até teu dinheiro, né? A coisa, eu acho que Carro, esse tema apartamento. não será ruim a gente abordar esse tema. Por sinal, eu vou dar a nossa aula, que é a última aula nós vamos ter uma aula em outubro, e eu estou preparando um material excelente sobre inteligência existencial. Oh, legal. Inteligência existencial. Eu tenho mantido muito contato com a Unicamp, aqui com alguns psicanalistas. Esse debate está acontecendo dentro da universidade. Estão trazendo a espiritualidade para onde nunca ela existiu. Estão trazendo Kierkegaard para conversar sobre o existencialismo que está acontecendo hoje, essa abundância da droga, do consumo de álcool, entende? Da busca também por tudo aquilo que vai fugir da sua realidade. E a gente encontra até pessoas que procuram determinados movimentos religiosos para superar as suas crises que estão passando, né? Então, eu agradeço muito ao professor Saulo pela sua palestra hoje, tá? Se Eu prepare que para os agradeço. próximos encontros, tá? Eu quero agradecer aqui a essa grande audiência, foi uma das maiores do ano, né? Um grupo muito grande. Doutor, Sim, doutor, se me permite, eu gostaria de proporcionar para vocês uma pequena experiência. Precisaria de mais uns 5 minutinhos, se vocês tiverem, sim, tá? sim, sim, tranquilo. Eu gosto muito assim, doutor, não só de falar, porque a hipnose, ela tem que ser vivenciada, tá? E até depois, quem estiver assistindo, na verdade, é só seguir as instruções. Eu gostaria muito de apresentar para vocês, de coração mesmo, assim, de coração aberto, a indução da Alma, para vocês entenderem que, assim, tipo, não tem Só uma nada colocação, demais. Saulo, só uma colocação. Veja bem, Uhum. o Centro de Estudos de Psicanálise Integrativa Brasil e Estados Unidos, ela abre suas portas para ouvir todos. Não quer dizer que a opinião de cada orador, a opinião de cada professor, de cada cientista, seja uma opinião do Centro de Estudos de Psicanálise Integrativa. É um centro de estudos, já está dizendo, onde se debater, vamos debater as nossas ideias. O meu grande desejo é isso, é a gente debater ideias, sabe, propostas científicas, só que não quer dizer que nós temos uma linha onde não, isso aqui não pode, isso aqui pode, é o encontro onde nós debatemos as ideias. O intelectual é para isso, o acadêmico é para isso. Então pode continuar, Saulo, só essa observação. Isso, aí eu gostaria de fazer para vocês a indução da Alma, que é a indução que eu faço aqui no consultório, tá? E aí, só que, claro, a gente não vai fazer regressão, nada, porque não é o caso, tem várias pessoas e tal. É apenas para vocês relaxarem e sentirem o que que é a hipnose para vocês, porque a hipnose é percebida, entendeu? Mas, claro, eu não tenho poder nenhum, não é eu que vou levar vocês no processo de transe, é vocês que vão conhecer o que que é o transe para vocês. É simples assim. Basta seguir as instruções, né? Vocês já viram eu falando até agora, vocês viram que eu amo fazer isso, eu faço isso centenas de vezes todos os meses, é sensacional. Quem topa e está comigo, eu só preciso ver a carinha de vocês na câmera, só isso que eu preciso. Cadê? Cleire Alves está aparecendo ali, quem mais? Quem mais quer participar? Isso, quem mais? Grande Saulo. O Fabião tá aí, show. Tudo bem? Vim te Tá prestigiar escondidinho aqui. ali. Tá Isso. escondidinho. Legal, então vamos lá, pessoal. Todo mundo coloca seu rostinho aí para eu ver vocês, tá? É uma experiência bacana. Ó, o Fábio tá aí que não me deixa mentir sozinho. O Fábio já fez Verdade. hipnose em mim, eu já fiz nele. O Fábio A atende gente é muita colega criança de. também. Quem tiver criança que precisa ser atendida, o Fabião é show. Isso, aqueles que tiver sem câmera, tudo bem, não tem problema, é só seguir as instruções, tá? A única coisa que eu vou pedir é, esteja num local confortável, de preferência apoiado, assim, tá? E deixa o celular apoiado para que eu possa ver vocês se ficam com as mãos livres, tá? Para aproveitar o momento, tá? Esse é o momento de vocês, quem estiver assistindo depois, não tem, é a mesma coisa, tá? Não é eu que vou hipnotizar vocês, é apenas
as sugestões passo a passo que vai fazer com que você entre no teu transe. Pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema. Muito pelo contrário, as sugestões que eu vou dar vai fazer só bem, tá bom? Então vamos lá. Sintam-se relaxados e confortáveis. Agora, olhem o máximo que vocês puderem assim para cima, tá? Sem mexer muito a cabeça, só o olho mexendo para cima, tá? Pode olhar bem para cima, continue olhando o máximo que você puder. Veja só, isso que eu estou fazendo para vocês é só um cansaço ocular, é natural. Se olhar para cima, ele vai cansar, tá? Daqui a pouco, em algum momento, você vai sentir a vontade de você fechar os olhos. E você vai ver que você vai começar a piscar, é natural, o teu olho vai cansar, vai sentir o olho irrigado, e você pode fechar o olho agora. Isso, relaxa. Agora puxa uma respiração bem profunda. Isso. Respira fundo mais uma vez. Isso. Isso. Vocês estão indo muito bem. Agora, comece a perceber o relaxamento e coloque a tua concentração nas tuas pálpebras e permita distribuir esse relaxamento. Começa relaxando o teu rosto. Sinta o relaxamento na tua cabeça, relaxando o pescoço. Distribua o relaxamento para os ombros e para os braços, relaxando as pernas e os pés. Isso, vocês estão indo muito bem. A partir de agora, todos os sons e as sensações fazem com que vocês foquem ainda mais na sua respiração. Perceba que quanto mais você respira, melhor se sente e mais profundo vai. Daqui a pouco, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando você abrir e fechar os olhos, permita-se a dobrar esse estado de relaxamento e 2 vezes mais profundo. Abre os olhos e fecha os olhos. Isso, profundo, descendo, aprofundando mais e mais. Vocês estão indo muito bem. Distribua esse relaxamento por todo o corpo e sinta-se agora 2 vezes mais relaxado e mais profundo, sentindo aquela sensação de paz e tranquilidade. E daqui a pouco, mais uma vez, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Mas dessa vez, quando você abrir e fechar os olhos, sinta a cabeça pesada e o corpo relaxado. Abra os olhos e fecha os olhos. Isso, vai bem profundo, descendo, aprofundando mais e mais. Vocês estão indo muito bem, parabéns. Escolha um dos braços, pode ser o direito ou o esquerdo, e feche a tua mão bem forte e vá fazendo mais força. Quando eu contar até 3, você vai soltar essa força. 1, vai fazendo mais força. 2, vai ficando mais forte. 3, abre a mão e relaxa. Isso, profundo. Vocês estão indo muito bem, parabéns. Agora imagine algo que você está descendo. 10, descendo. 9, aprofundando. 8, quanto mais me ouve, melhor se sente e mais profundo vai. 7, descendo mais e mais. 6, se sentindo muito bem, firme e equilibrado. 5, indo mais e mais profundo. 4, 3, uma sensação maravilhosa de bem-estar. 2, indo mais e mais profundo. 1, isso, se sentindo profundo e relaxado. Muito bem. Agora eu quero que você imagine que você está indo num pequeno riacho, um dia de sol, um rio cristalino, rasinho, aconchegante, e você está descalço. Quando você pisa naquelas pedrinhas e areinha do fundo do rio, você sente uma massagem nos seus pés e você sente teu corpo inteiro energizado, revigorado. Uma sensação maravilhosa de paz e tranquilidade toma conta de você. E à medida que você vai entrando nesse rio, sentindo aquela água, você começa a se sentir leve, se sentir bem. Uma sensação de bem-estar que talvez há muito tempo você não sente. E você deita de costas para essa água corrente,
Quando a água bate nas tuas costas, ela leva embora todo o cansaço, todo o estresse, todo o medo, toda a insegurança. E quanto mais essa água bate no teu corpo, melhor você se sente e mais profundo você vai, sentindo uma sensação maravilhosa de bem-estar, sentindo cada célula do teu corpo vibrando. E agora você sente uma luz do sol batendo na tua testa e energizando o teu corpo, uma luz branca que vai limpando cada ressentimento, cada mágoa, cada cansaço e vai preenchendo o teu coração de sentimentos bons. E a partir de hoje, você terá noites de sono maravilhosas, um poder de foco, concentração cada vez maior. Dará preferência para hábitos saudáveis, porque isso é positivo para você. E daqui a pouco, na minha contagem de 1 a 5, somente no 5, irá abrir os olhos se sentindo incrível, uma sensação maravilhosa que vai perdurar com você a partir de hoje. E para isso, eu conto 1. Você vai sentindo o dedo dos pés e o dedo das mãos. 2. Vai deixando o relaxamento embora, trazendo com você essa sensação maravilhosa de bem-estar. 3. A partir de hoje, um poder de foco, concentração cada vez maior. 4. Dará preferência para hábitos saudáveis e se sentirá cada vez melhor. Esse sentimento muito bom que você vai trazendo com você vai perdurar com você daqui para frente. 5. Abre os olhos, se sentindo incrível no aqui e agora. Todos no aqui e agora? Qual que é a sensação, pessoal? Olha, foi Tô com uma sono. sensação. Fala, Cidinha. Foi, olha, incrível. Eu acho que essa foi uma das aulas que mais me intrigaram. Eu estou até agora super eufórica, querendo aprender, querendo conhecer. É Legal. muito interessante mesmo. Eu estou muito curiosa, muito curiosa. Se desse, eu queria passar a noite inteira estudando, porque é muito interessante. Fugiu daquilo que eu pensava, porque eu pensava que era como se fosse que a pessoa ficasse totalmente inconsciente, virasse uma marionete. Eu pensei que hipnose era mais ou menos Uhum. isso. Faria Não, isso não existe. marionete na mão de outra pessoa, né? E assim, foi Uhum. incrível. Incrível, eu estou muito curiosa, muito eufórica, querendo realmente entender, aprender. Olha, Legal. maravilhoso, assim, Se inscreva parabéns. no meu canal lá no YouTube, Saulo Hipnoterapeuta. Você vai achar todos os vídeos lá. Ah, pode deixar. Você é de Guaratuba, né? Guaratuba. Uhum. Também moro aqui e, nossa, estou muito curiosa. Ah, então é só me visitar no Espaço Arnulf, aqui é pertinho. Ah, tá bom. Lá, ô Cida, é lá onde eu tinha meu consultório, lá na Ponta Grossa. Ah, eu sei onde que é. Lá onde você Isso, me tá lá. atendia. Eu acho que meu nome tá lá ainda na parede até hoje, não sei. Nossa, estou muito curiosa, vou visitar sim, eu estou fascinada. Mas alguém aí quer falar com o Saulo? Sinta-se à vontade, pessoal. Saulo, Oi, tá me diga. tudo bem? Ô, Mara, Bem, bem. ô, Mara, que alegria ver você, criatura. Tu tá, é Pois a eu mulher mais estou, distante. Ela tá então, quietinha ali agora. Tá quietinha, Mara. Tá bom. eu fiquei surpresa também, é, aprendi bastante hoje sobre hipnose, foi muito bom, quebrou aquele tabu, né, que todo mundo pensava diferente, e muito curioso, porque tem muitas novidades a ser estudada por aí nesse campo, é uma área muito ampla, Uhum. e muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente, por compartilhar conosco. Foi muito válido para mim. Muito obrigada. Que bom. Eu que Parabéns. agradeço a oportunidade. Valeu. Mais alguém? Viu só, pessoal? Todos sobreviveram. A hipnose é isso, entendeu? Depois que eu fiz a contagem dos números ali, 10, chegou no 1, já é o processo de transe mais profundo, entendeu? Você está vendo, está sentindo, a todo momento está ouvindo, entendeu? A hipnose é isso. O que acontece é que você vai criando uma confiança no processo e no terapeuta normal, né? É recíproco,
E aí que vai virando a terapia, entendeu? Mas não há controle. É que os filmes e a mídia eles fazem isso porque, como eu falei, para deturpar a visão, porque é uma coisa tão palpável, mas tão transformadora que para eles não gera receita, muito pelo contrário. Se todos tivessem noção disso, o povo ia assumir o controle, entendeu? Professor, como saber se uma pessoa Oi? está para hipnoterapia ou não, como você falou aí anteriormente? Aí é interessante. Você vai sentir nela na primeira sessão. Geralmente eu faço uma primeira sessão, né, onde eu faço isso que eu apresentei para vocês e gera as dúvidas, curiosidades, né? Mas ela vai sentir segurança no terapeuta. E ela vai falar o porquê que ela não se sentiu segura ainda no processo, ou o que que ela não entendeu do processo, tá? A pessoa só não é hipnotizada se ela não entendeu o processo, porque dela se trava, né? Não é que ela não seja hipnotizada, é que ela não vai permitir. Porque eu não hipnotizo ninguém, eu apenas conduzo, certo? Então é a pessoa que tem que se permitir. Aí, na primeira sessão, eu identifico isso, sabe? A pessoa que geralmente não se permite é aquela pessoa que fala com você hoje e ela está reclamando de um problema. Daqui 10 anos se conversa que ela está falando da mesma coisa, entendeu? E ela não mudou nada, porque ela quer ter o controle. Porque a hipnose é muito de você abrir mão do controle, tá? Muito bem, pessoal. Nós teremos a nossa próxima aula no dia 9 de outubro, ok? 9 de outubro. Depois teremos doutor Neemias e no primeira segunda-feira de dezembro, teremos o doutor Merlinton de Maringá, no Paraná, né? Ele é diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade Adventista, lá de Maringá, né? Mas, Saulo, muito obrigado aí pelo bate-papo de hoje, viu? Foi Valeu, eu, muito eu que agradeço. proveitoso, tá? E eu quero agradecer com todo carinho e todo o amor que eu tenho por vocês, esse pessoal todo que prestigiou a aula do Saulo de Paula hoje, pessoal. Uma boa noite a todos e um forte abraço e fica com Deus. Valeu, boa noite, Boa pessoal. noite. Parabéns, Saulo. Boa noite. Boa noite Boa para todo noite, Valeu, mundo professor. Muito aí. obrigado. Parabéns, Saulo. valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. Boa noite, Denis. Eu gostaria de agradecer também, porque muita coisa foi desmistificada. Eu leio bastante, estudo bastante sobre isso. Talvez eu não consegui ser hipnotizada porque eu estou num estado de tensão muito grande, com uma programação enorme para amanhã, né, da escuta protegida aqui em Vitória da Conquista. Ah, Mas, é assim, eu achei fantástico, acompanhei, sabe? Pensei que ia chegar atrasada, mas acompanhei desde o início. Foi muito bom mesmo. E assim, apesar de eu estar relaxada aqui na minha cama tentando, mas o meu consciente está ainda atrelado a uma série de obrigações para o dia de amanhã. Mas eu quero experimentar isso novamente para eu ver como é que é. Eu realmente pensei que permitir ser hipnotizada era perder o controle da situação toda. Então, pelo depoimento dos colegas participantes, então eu percebi que realmente a experiência é diferente. Quero agradecer pelo tempo também e pelas lições aprendidas hoje. muito bem, Cleirinho. Prazer ter você aqui com a gente. Muito prazer mesmo, Prazer é viu? todo meu, tá Ok, joia? tá. Deixa eu ver quem está mais aí. Eu acho que tem. O Denison já saiu. O Ailton está por aí ainda, né, Eu Ailton? tô aqui. Denison ainda está Estou aqui. aqui também. Ah, tá. Gestão Pro tá aqui, ó. Anfitrião, cara. O cara é poderoso aí, não é? E aí, Denison, tudo certo? Eu acho que você e a Mara são os mais distantes, né? Você está em Ohio, né? E ela está em Nova York, né? Bastante longe, né? Bem longe, bem Mas longe. Elias Lourenço está aí, a Ivete? Oi, Ivete. O Elias, ele é um grande conferencista aqui no Brasil, né? Trabalha com muitas empresas na área de treinamento, desenvolvimento, na área de vendas, de negócios. É um grande cara, é o Elias Lourenço que está aí, ok? E a esposa dele também está estudando psicanálise. Mas, pessoal, uma boa noite a todos novamente. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, Saulo, muito obrigado. E depois a gente conversa também alguns temas nossos aí, tá bom, Saulo? Forte abraço.